E aí, galera, conforme combinado, né, a gente retorna agora com a análise de mais algumas questõezinhas relacionadas com que serão cobradas, né, na nossa provinha lá que vai ser colocado no Classroom de vocês, né, a partir de segunda-feira, tá bom? Nós temos aqui a décima a décima questão, né? Não, décima nona questão. Isso aqui, a partir da nona questão. O quinhentismo foi um momento da história da literatura brasileira caracterizado por... Ora, quando os portugueses aqui chegaram, eles se encantaram com a terra muito bonita, clima tropical, etc, etc. E aí, quando eles começaram a colonização aqui, houve então uma série de produções literárias de portugueses aqui, né, sejam padres, sejam escrivães, né, que procuravam trabalhar, mostrar como era a terra brasileira. Tá? Então esse período aí, do século XV, né, iniciado a partir do momento em que Cabral chegou aqui, né, com a Carta de Pedro Vaz de Caminha, esse período é denominado quinhentismo, ou ainda literatura de documentos. Já entreguei a questão, né? Então, o quinhentismo foi um momento da história da literatura brasileira caracterizada por grande produção literária no século XVI. Não, né? A nossa grande produção literária começa no século XVI, não, começa no século XVII, a partir de Prosopopéia de Bento Teixeira, depois de Gregório de Matos, de Padre Antônio Vieira. Aí nós podemos dizer que já temos uma literatura brasileira, tá certo? Aqui o item A, portanto, é falso, porque o quinhentismo se deu no século XVI, tudo bem, mas não houve grande produção literária, apenas textos, registros da terra e também textos chamados de textos catequistas, né? Beleza. Vou trocar os óculos aqui para melhorar aqui a leitura. Letra B de bola. Textos, documentos sobre a terra recém-descobertas e poesias catequistas. Exatamente, né? Houve vários textos sobre a nova terra descoberta, texto de Pedro Vaz de Caminha, texto de Gandavo, né? Além dos textos catequistas de Padre Anchieta, principalmente Padre Anchieta, que foi um indivíduo que conviveu com os índios, que aprendeu a falar com os índios, criou a gramática da língua tupi-guarani, né? Então, esses textos aí produzidos a essa época, o que caracteriza exatamente o que a gente chama de quinhentismo ou literatura de documentos, tá bom? Então a letra B aqui é o item correto da nona questão. Décima questão. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que... Olha, qual foi o primeiro século da vida colonial brasileira? Foi o século XVI, ou seja, que vai de 1501 até 1600, né? 1501 até 1600. Então, ou seja, na verdade é o quinhentismo. A questão, mais uma vez, é sobre o quinhentismo, né? É uma questãozinha da Universidade Federal de Santa Maria. Questão simples, né, que você percebe aí, questão de literatura bem simples. Letra A. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Os textos dramáticos que visavam a catequese, isso é correto, né? Mas aqui os poemas narrativos não, né? Ou seja, Padre Anchieta, ele produziu muitos textos dramáticos, texto para o teatro, que tentava relacionar ali a vida de Jesus Cristo, Maria e tudo, uma forma de catequizar os índios, né? Mas os poemas narrativos ainda não havia nessa época, né? Havia épocas anteriores lá em Portugal, mas aqui não, tá? No Brasil não. Letra B. Inicia com Prosopopéia de Bento Teixeira. O que se iniciou com Prosopopéia de Bento Teixeira foi o período literário denominado Barroco, né? Nossa primeiro pontapé inicial da nossa literatura. Surge aí então o nosso primeiro grande poeta brasileiro, chamado Gregório de Matos e Guerra, conhecido vulgarmente pela alcunha de O Boca do Inferno. Mas isso aí já é no século XVII, a partir de 1601. Então o item B também é incorreto. C de casa. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Exatamente, né? Os documentos
que fala sobre a terra brasileira. O primeiro documento, chamado Registro do Brasil, é a carta de Pedro Vaz de Caminha, que ele envia para o então rei Dom Manuel I, lá em Portugal, né, falando sobre como era a terra, o que havia aqui para ser aproveitado. E um dos elementos interessantes lá é que ele coloca que as almas deveriam ser salvas, né? As almas deveriam ser salvas, as almas dos índios, né? Porque segundo ele, os índios estavam perdidos e precisariam ser imediatamente ser salvos, né? Ou seja, ser catequizados. E aí a Companhia de Jesus, juntamente com a coroa portuguesa, vem até o Brasil com o intuito de catequizar os índios. E são esses textos, já vimos na questão número 9, né? São esses textos de informação e os textos jesuíticos que vão compor digamos assim, o acervo do quinhentismo da literatura no Brasil do século XVI. Então, correto, letra C. Desde dado, os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Olha aí, falso, né? Ela até tem um viés pedagógico, já que quando o Anchieta produz os seus textos lá catequistas, ele coloca lá o viés pedagógico, mas não tinha essa preocupação artística. A preocupação era, a de Anchieta era catequizar, e a preocupação dos escrivães lá, dos outros demais, eram exatamente publicar, repassar o que viram aqui nas terras brasileiras. Letra E de energúmeno. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Olha que coisa bonita, né? Descreve com fidelidade e sem idealização a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no novo mundo. Faltou aqui só lembrar dos ideais jesuíticos, dos ideais da coroa portuguesa, que era catequizar os índios, né? Faltou esse elemento aí na letra E, tá certo? E ele tenta, claro que os escrivães, Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, é um grande escritor, um grande, digamos assim, tinha uma verve poética, uma verve literária muito aguçada, então ele vai idealizar a terra também, vai haver também essa questão da idealização, né? Tudo aquilo que eles veem à primeira vista é quase um retrato do impressionismo. A gente vai ver lá no século XIX, a literatura impressionista, que é aquela literatura de fotografia, que você vê algo e você descreve não o que é na verdade, mas aquilo que você vê, né? É mais ou menos o que acontece com os escrivães, né, durante o século XVI com relação às terras brasileiras. Então o correto aqui é constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Show de bola, né? Então o correto para a questão de número 10, sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, correto afirmar que constituído por documentos e pela literatura catequista. Aqui na 11ª questão, tem uma questão bem interessante, eu achei muito legal essa questão, porque ela nos traz, nos leva a uma certa reflexão, tá? Leia a estrofe abaixo e faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Então, José de Anchieta, esse textozinho aí, né, para poder catequizar, ajudando ali na catequização. Então, o que eles faziam? Ele criava jograis, criava coro, né, os corais, para representar as histórias da Bíblia, do Novo Testamento, principalmente, Maria, Jesus, etc., para poder eliminar exatamente, tirar do índio aquele apego que ele tinha à sua cultura, principalmente à sua religião. E a gente percebe aqui que os meninos cantando aqui, é o coro que os meninos cantavam, né? Dos vícios já desligados, ou seja, que vícios eram isso? Que vícios poderiam ter aquelas crianças, né? Mas aí o dominador, ele acha sempre que está correto e que o errado é o dominado, né? A história é sempre contada pelo dominador, pelo vencedor, né? Então eles venceram, chegaram aqui, mataram os pobres, ainda continuam matando os índios até hoje. A gente vê aí na televisão todo dia que o governo brasileiro quer exterminar
continuar o extermínio da raça indígena, né? Então imagine naquela época, né? Nos pajés não crendo mais, os pajés eram os líderes religiosos dos índios, e as crianças já cantavam isso, as crianças seriam o futuro, eles acreditavam nisso, que depois, um certo tempo, não haveria mais a religião dos índios, somente a Igreja Católica perduraria, mandaria nos rituais da terra, né? Nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Então, a questão vai dizer o seguinte: assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Letra A. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Aqui a gente já pode marcar a letra A como correta. Era esse exatamente o objetivo que eles alcançavam, né? Porque as crianças representavam esse período de aculturação, ou seja, a retirada da cultura indígena e, claro, a superposição da cultura portuguesa, né? A cultura católica, a cultura lusitana, né? Então o item A já é o item verdadeiro. Da letra B diz, né? A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Pode ser alguma, né? As crianças aí representam exatamente a literatura catequista, né? Eles são as vítimas da literatura catequista, tá bom? Os meninos, letra C, os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura. Afirmar o valor de uma cultura é você aceitar o que você é, né? Hoje, quando nós temos o movimento negro hoje, nós temos o movimento LGBT, então quando as pessoas vão para a rua aceitar a sua negritude, aceitar a sua sexualidade, não importa qual, na verdade ela está afirmando seus valores, né? E os índios e os meninos aqui estão fazendo diferente, né? Eles são representantes diretos da concretização do empreendimento, né, da coroa portuguesa e da Companhia de Jesus. Então, mais uma vez aqui, letra C incorreta. D. Os meninos índios são figuras alegóricas cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Isso é totalmente falso, né? Já vimos que o que foi produzido aqui foi uma literatura sobre aqueles que estavam aqui, né? E letra E, os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese. Revolta, 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 falso, 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 né? Então, totalmente falso. Então, o item correto, letra A de amor, né? Vamos encerrar por aqui, essas questões aqui que a gente resolveu, tanto no vídeo anterior como nesse vídeo, dão uma estudadazinha nelas, né? A partir delas você vai conseguir resolver as outras questões do nosso TD e aí estará preparado para a nossa atividadezinha, para a nossa provinha de segunda-feira. Fique com Deus, bom fim de semana a todos e até breve.